Neste vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários de papel mais baratos da nossa bolsa. Mas não são qualquer fundo imobiliário não. Agora que o mercado está caindo, tem muito fundo imobiliário barato, mas nem todos os fundos imobiliários que estão baratos são boas oportunidades para você estar investindo e colocando na sua carteira. Esses 3 que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo são bons fundos imobiliários, estão baratos e podem ser uma ótima oportunidade de compra para você que está procurando por fundos de papel para colocar na sua carteira de investimentos aí para o longo prazo, beleza? Então, se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações e se você não me segue lá no Instagram, @rudineisilva1, todos os dias eu estou por lá conversando com o pessoal, tirando as dúvidas, então já aproveita e me segue lá no Instagram também e bora lá para começar o vídeo de hoje. E o primeiro fundo que eu quero te apresentar é o DEVA11. Ele está cotado atualmente a R$ 72,58, tem uma liquidez diária acima de 51 mil negociações, dividend yield atual está em 1,15%, patrimônio líquido de 1,4 bilhões, então ele é um fundo já bem grande aqui na bolsa, e o PVP está em 0,72, então a gente tem 28% de desconto em relação ao valor patrimonial nas cotas desse fundo. Então, isso mostra que ele está barato. Olhando aqui, os dividendos, nos últimos 12 meses, ele pagou 17,95%, um total de R$ 13,03 por cota. Mais para baixo, a gente tem o gráfico de dividendos. Como todos os fundos de papel, como a maioria dos fundos de papel, na verdade, aqui em setembro, outubro, ele teve uma queda nos seus dividendos por conta da deflação. E está voltando aí a pagar dividendos mais próximo do que ele pagava antes dessa deflação. Mais para baixo aqui, a gente tem o gráfico de valor patrimonial. No caso dos fundos de papel, esse gráfico ele praticamente não sai do lugar, ele oscila um pouco para cima, um pouco para baixo, mas ele não sai do lugar, diferente do que é nos fundos de tijolo. Dá uma olhadinha aqui no relatório gerencial para a gente ver em que ele investe e como está distribuído o portfólio do fundo. O primeiro gráfico aqui da esquerda é o tipo de ativo, então ele investe 87,5% do seu patrimônio em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. 6,5% está alocado em cotas de outros fundos imobiliários, então ele tem cotas aí de outros fundos imobiliários também no seu portfólio, e 6% do patrimônio está no caixa. Já no gráfico da direita a gente tem os segmentos de atuação do fundo. Os dois maiores são o segmento corporativo, com 31,9%, e multipropriedades, com 20%. E a gente também tem aqui loteamento, incorporação vertical, shopping, energia, armazenagem e também time sharing. Então ele é um fundo imobiliário que está barato, tem bons indicadores fundamentalistas e também tem um portfólio diversificado. Então ele é um bom fundo imobiliário e está barato. Segundo fundo que eu quero te apresentar nesse vídeo é o CPTS11. Atualmente ele está cotado a R$ 76,25, liquidez diária acima de 47 mil negociações, dividend yield atual de 1%. Esse é um fundo maior ainda do que o DEVA11. Esse aqui tem 2,9 bilhões de valor patrimonial e o PVP é de 0,85 atualmente. Então a gente tem 15% de desconto em relação ao valor patrimonial do CPTS11. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de dividendos. Nos últimos 12 meses ele pagou 14,37% para os seus cotistas, um total de R$ 10,96 por cota. Aqui a gente tem o gráfico de dividendos, aqui também o fundo aqui em novembro e dezembro do ano passado, 2022, teve também uma queda nos seus dividendos e está voltando aí mais próximo do que pagava antes dessa deflação. É interessante a gente notar que os fundos sofreram, os fundos de papel sofreram com a deflação no mês de setembro, outubro, e alguns fundos estenderam isso até dezembro, nessa queda ali nos dividendos. E por isso, esse é um dos principais motivos que as pessoas venderam esses fundos e eles acabaram caindo as suas cotações. Mas eles estão voltando aos poucos a pagar o que eles pagavam antes dessa deflação. Então agora é um ótimo momento para quem quer estar adquirindo fundos de papel para sua carteira, vai comprar fundos imobiliários aí, mais baratos do que o seu valor patrimonial e pode ter também um ganho de capital lá na frente com os fundos de papel. Apesar deles não darem um ganho de capital tão grande, quando você compra com uma margem de 15%, 20%, que é o que a gente encontra agora em bons fundos de papel,
você pode estar ganhando aí esses 15, 20% com a valorização de capital aí no futuro, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora também aqui no relatório gerencial para entender em que esse fundo investe, né? A gente tem aqui 26,5% do patrimônio alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Então, ele investe mais em fundos imobiliários do que o DEVA11. A gente tem também 30% aqui no segmento de logística e indústria, 16,6% em shopping, 11,4% no varejo, 5,8% comercial, 2,4% em hospitais, 1,4% no setor residencial, 0,9% em infraestrutura, 1,7% no setor educacional e temos 3,4% de liquidez que está na renda fixa, que seria o caixa desse fundo. Então ele está barato, desconto de 15%, bons indicadores, bons dividendos, bem diversificado. A gente consegue ver aqui nesse gráfico, né, que ele é um fundo também bem diversificado. Investe em cotas de outros fundos imobiliários, que traz uma segurança aqui a mais para o fundo. E está barato, né? Então esse é o segundo fundo do vídeo de hoje, um bom fundo e também está barato. Terceiro fundo do vídeo de hoje é o BARI11, o fundo imobiliário de CRI pulverizado. Eu já vou explicar o que são esses CRIs pulverizados para vocês, beleza? Ele está cotado a R$ 79,99, liquidez diária de 7 mil negociações, pouco mais de 7 mil negociações. Não é uma liquidez tão alta assim, mas eu acredito que você não vai ter nenhum problema de estar comprando ou vendendo esse fundo caso você queira. A não ser que você vá investir um capital muito grande, sei lá, R$ 1 milhão de uma vez só, talvez você tenha algum problema. Mas se você for investir menos que isso, aí não vai ter muito problema com 7 mil negociações diárias. Dividend yield de 1,07%, patrimônio líquido de 443,2 milhões. Esse já é um fundo um pouco menor. E o PVP está em 0,84, então a gente tem 16% de desconto aí nas cotações desse fundo. Vamos olhar aqui os dividendos. Nos últimos 12 meses ele pagou 16,75%, um total de R$ 13,40 por cota. Aqui no gráfico a gente consegue ver que ele não sofreu tanto, né? Aqui em setembro e outubro, por conta da deflação. Ele teve uma queda sim nos seus dividendos, mas foi bem pequena, né? E o fundo vem pagando dividendos constantes. Então ele está tranquilo aqui nessa parte de dividendos. Vamos olhar o gráfico aqui do patrimônio para a gente ver como está distribuído aí o portfólio. Estou começando aqui com 4,68% do patrimônio que está em renda fixa, né, o caixa do fundo. 8,18% do patrimônio está alocado em cotas de outros fundos imobiliários, então ele também investe em outros fundos. A gente tem aqui 26,44% em CRIs corporativos e a maior parte do capital, que é de 60,7%, está em CRI pulverizado. E o que seria esse CRI pulverizado? Normalmente, uma operação de CRI, né, uma operação de crédito, existe um devedor e existe o fundo, né, que emite, esse devedor aqui emite um CRI, o fundo vai lá, compra esse CRI, e aí ele vai pagando, né, os juros lá conforme está no contrato. No caso dos CRI pulverizado, a securitizadora, que é quem monta o CRI, ela não pega apenas um devedor, ela pega várias empresas ou várias pessoas como devedoras, monta uma carteira ali com um CRI, e esse CRI é chamado CRI pulverizado por conta disso, porque tem vários devedores, não é apenas um, e o fundo vai lá e compra esse CRI, né, e fica recebendo esses juros e essa amortização do capital desses vários devedores. O que acontece? Quando a gente tem uma operação tradicional, com apenas um devedor, se esse devedor aqui não pagar, o fundo vai ter problema. Já quando é um CRI pulverizado, vamos supor que esse CRI pulverizado tenha 20 pessoas, né, 20 empresas que sejam pagando ali esse CRI, pagando esses juros. Se um deles não pagar, não vai ter muito problema, os outros vão continuar pagando e o fundo vai continuar recebendo e vai poder renegociar tranquilamente ali com aquele devedor que não pagou a sua parte, beleza? Então isso são os CRIs pulverizados. Isso acaba trazendo muito mais segurança para o fundo. Tem investidores que não gostam muito disso, já eu gosto muito e eu acredito que isso traz muito mais segurança, beleza? Então, pessoal, esses foram os 3 fundos de papel que estão baratos e que são bons fundos imobiliários que eu te apresentei neste vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.